Então, agora nós vamos ver a introdução à trigonometria. Nós já começamos a estudar a trigonometria lá na relação de Pitágoras, né? Porque o que é a trigonometria? Quando a gente separa os nomes, a gente vê que trigonometria nada mais é que o estudo, né, das medidas do triângulo, né? Três ângulos e medidas, né? Então, é o estudo da medida dos triângulos. Então, aqui a gente já tinha visto, né, o que era o cateto oposto, o cateto adjacente, o que era a hipotenusa. Nós vamos ver aqui que o cateto oposto, o cateto adjacente, eles estão relacionados, eles podem ser relacionados a dois ângulos diferentes que estão no nosso triângulo. Então, vai depender do ângulo que a gente está trabalhando, para determinar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Então, vocês vão frisar bem que o cateto oposto é o lado que está de frente para o ângulo que a gente está estudando. E o cateto adjacente é o que está formando, né, ele faz parte desse ângulo. E a hipotenusa sempre vai ser o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, a gente vai ver aqui, ó, que nesse triângulo aqui a gente tem dois ângulos diferentes, né? Além, fora o ângulo de 90 graus. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Nós vamos identificar aqui, né, referente a esse ângulo aqui. Referente a esse ângulo, a gente pode ter o quê? Cateto oposto, cateto adjacente e a nossa hipotenusa, certo? O cateto oposto desse ângulo aqui vai ser quem? O ângulo que está de frente. Então, o cateto oposto é o B. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o que está ao lado, né? Que ele está formando o ângulo. Quando a gente fala adjacente, é o que está ao lado. Então, qual que é o lado que está aqui fazendo parte do ângulo? O C, não é? Então, aqui o nosso cateto adjacente é o lado C. E quem é a hipotenusa? É sempre o que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, é o A. Isso daí é referente a esse ângulo aqui. Mas nós temos um outro ângulo. Esse outro ângulo aqui. A gente vai ter mais uma vez o cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa. Então, agora o ângulo mudou. O ângulo é esse daqui. Quem é o lado que está de frente para ele? O C. Então, nesse caso, o cateto oposto é o C. O cateto adjacente é quem está formando. Quem está formando? O B. E a hipotenusa é sempre o que está de frente, então não vai mudar. Então, percebam que dependendo do ângulo que a gente está trabalhando, o cateto oposto e o cateto adjacente vão mudar, mas a hipotenusa não. A hipotenusa é sempre a mesma. Então, vocês vão prestar bastante atenção nisso, por quê? Porque quando vocês tiverem que determinar, né, utilizar esses tamanhos, essas medidas, lá nos exercícios, vocês vão ter que ter ciência, né, de que essa questão de cateto oposto e cateto adjacente, vocês vão estar relacionando aos ângulos. Dependendo do ângulo que estiver pedindo lá no exercício, vai ser diferente, vai poder estar mudando. Então, aquelas relações que nós vimos, nós vamos utilizar quando a gente for descobrir o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo. Então, se a gente quer descobrir o seno, ele é o quê? É a divisão, né, do cateto oposto pela hipotenusa. Então, isso que é o nosso seno do ângulo. Por isso que eu falei que vai depender muito do ângulo, né? Então, nesse caso aqui, se eu quisesse
o seno de um ângulo seria diferente do seno do outro ângulo. Justamente pelaquela diferença que eu falei para vocês, né? Que dependendo do ângulo que a gente estiver analisando aqui no triângulo, as medidas, né? A nossa hipotenusa vai ser a mesma, mas os catetos, eles vão estar podendo ser diferentes. Então, aqui, se eu quero o seno de um ângulo, eu vou fazer a divisão. Então, quando a gente fala aqui A, B e C, é a representação das medidas. Então, lá nos exercícios, esse A, esse C e esse B, eles vão ser substituídos por números. Então, a gente vai estar trabalhando o seno, cosseno, a tangente, tudo com relação a números, né? Então, quando a gente fala aqui cateto oposto sobre a hipotenusa, é a medida do lado que representa o cateto oposto. Hipotenusa é a medida, né, o tamanho do nosso lado que representa a hipotenusa. Então, o seno, vocês vão utilizar essa fórmula, cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós vamos ter também o cosseno. O cosseno de um ângulo vai ser o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aí fica bem fácil para vocês decorarem, né? O seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a terceira fórmula que vocês vão usar é a da tangente. A fórmula da tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a gente vai frisar bastante essas três fórmulas que vocês vão estar utilizando nos exercícios. Vou explicar para vocês como é que vocês vão trabalhar isso nos exercícios. Então, aqui nos exercícios, em cada um dos triângulos pitagóricos a seguir, existe uma medida de lado que está faltando. Calcule a medida desse lado e então determine os valores do seno, cosseno e da tangente de x. Então, ele já determinou que vai ser relacionado a esse ângulo que ele chamou de x. Então, vocês vão primeiro descobrir qual é o lado, o tamanho, né? Qual o tamanho do lado que está faltando. Em ambos os triângulos, o lado que está faltando é justamente o lado da hipotenusa. Vocês têm que descobrir o tamanho da hipotenusa. Então, primeira coisa, vocês vão estar utilizando Pitágoras. Qual é a fórmula de Pitágoras? Não é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? Onde isso é o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos que também estão ao quadrado. Então, nesse caso aqui, como é que vocês vão fazer? H ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, vocês vão terminar de resolver isso daqui. Então, vocês vão resolver primeiro a potência, somam, e depois, como esse AH está ao quadrado, então ele passa em forma de raiz. E aí, vocês vão descobrir o valor de H. Depois, ele quer que vocês digam os valores do seno, do cosseno e da tangente. Primeiro, vamos ver o que cada um desses lados aqui representa. Então, aqui o 3, ele está de frente. Então, esse 3 aqui, ele é quem? Ele é o cateto oposto. E esse 4 aqui, ele é quem? O cateto adjacente. Então, a gente sabe quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, e resolvendo isso daqui, a gente descobre quem é a hipotenusa. Ok, temos todos os valores. Ele quer o seno de x, o cosseno de x, e ele quer a tangente de x também. Lá naquelas fórmulas, a gente viu o quê?
que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto? A gente viu que o cateto oposto é o 3. Então, no lugar desse CO, a gente coloca 3. Quem é o H? É o que vocês vão descobrir aqui. Então, como aqui eu ainda não descobri, eu vou colocar o H. Mas quando vocês resolverem isso daqui, no lugar desse H aqui, vocês vão colocar esse resultado que vocês encontraram aqui. O cosseno, ele é o quê? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, quem é o cateto adjacente? 4, né? Então, no lugar desse CA, a gente coloca o 4. E a hipotenusa é como no outro exercício. E a tangente? Quem é a tangente? A tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. É o CO, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o oposto? O número 3. Quem é o cateto adjacente? O 4. Então, a gente vai ficar com 3/4. Nesse caso aqui, vocês não precisam fazer divisão, não dá para simplificar mais, então vocês podem deixar assim. Então, a tangente já está pronta. Então, o seno é só vocês substituir, o seno e o cosseno é só vocês substituírem o valor de H, né? Pelo valor que vocês encontrarem aqui. Se vocês conseguirem simplificar, vocês podem simplificar. Se não, vocês deixam da fração da forma que vocês tiverem. A B e a C, vocês vão resolver do mesmo jeito. Identificar quem é o cosseno, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Utilizar a mesma fórmula para a hipotenusa. O seno, o cosseno e a tangente também as mesmas fórmulas. Na seguinte atividade, vocês vão determinar os valores, né, do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos 30, 45 e 60. Na trigonometria, esses ângulos são o que a gente chama de ângulos notáveis, são valores notáveis. O que é isso? São valores que a gente sempre tem uma tabelinha, que a gente vai utilizar muito esses ângulos aqui. Como eles são muito utilizados, são os mais utilizados, a gente já deixa a tabelinha pronta. Então, essa tabelinha aqui, vocês vão pesquisar ela e vão substituir aqui pelos valores, né? O seno do 30, o cosseno do 30, a tangente do 30. Então, vocês vão pesquisar qualquer livro de matemática e a partir do 9º ano vocês encontram essa tabelinha. Então, é só vocês pesquisarem na internet ou algum livro de matemática que vocês tenham a partir do 9º ano, vocês vão encontrar essa tabela, é só vocês substituírem.